Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio... Tá funcionando, tá. Vamos lá. Vamos começar rápido, sem introduções e sem agradecimentos. Nós estamos todos agradecidos ao nosso Deus. E eu vou falar de um assunto dentro do nosso tema, ou seja, vai envolver arte, vai envolver discussão sobre a revolução, mas vai falar também sobre morte, sobre cadáveres, sobre fantasmas que aparecem, desaparecem, reaparecem, que certamente para o bem e para o mal estão entre nós. Vamos começar com a arte. A história da arte moderna é também a história da arte assombrada pela Revolução, desde pelo menos a Revolução Francesa de 1789. Tanto a Revolução Burguesa quanto os artistas que se reconfiguraram diante dela se voltaram contra o passado visto como uma tradição contrária à ação, ou, dito de outra maneira, literalmente reacionária. Tudo o que era símbolo e signo do passado tinha que ser expurgado. A Revolução Francesa, a primeira, de 1789, por exemplo, deu um novo significado, isso não é nada irrelevante, eu vou voltar muito a esse assunto, deu um novo significado à questão do símbolo e da cor. Essa era a bandeira da França absolutista, né, até a época, até depois da Revolução, até 1790, quando, como todo mundo sabe, ela foi substituída pela bandeira tricolor. Nessa bandeira, as cores, ou não vou nem falar dos símbolos, porque como vocês podem notar facilmente, todos esses símbolos ligados aí a casas nobres, né, nobiliárquicas, enfim, desapareceram, foram literalmente abstraídos, nesse caso foram extirpados, sumiram, né, para dar lugar a uma abstração de princípios universalizáveis, ou seja, cada cor representa ela mesma um princípio, um conceito universal, quer dizer, que pode ser aplicado a todos, a todo lugar, não representa mais uma tradição, né? A liberdade é azul, a igualdade é branca, a fraternidade é vermelha. Depois da queda do Napoleão, quando há a restauração dos Bourbons, quando a França volta novamente para monarquia absolutista, a bandeira revolucionária é substituída por uma expressão, por uma espécie de retorno, né, à bandeira do passado, né, da tradição, agora parece que meio envergonhada, né? Os signos imediatos, a representação do rei, da casa, da casta, desaparece. Mantém-se só essa pequena alegoria. Toda a história da Revolução e das revoluções do século XIX na França, sobretudo, é fazer voltar a isso aqui e, sobretudo, fazer com que aquela terceira parte tome a bandeira inteira. De uma certa maneira, essa é a história que eu vou contar. Porque a história do século XIX na Europa, especialmente na França, é a história da radicalização, da resistência e das transformações daqueles princípios. Liberdade, igualdade, fraternidade. Principalmente da imaginação da Revolução. Desde então se formaram princípios comuns aos artistas revolucionários e aos revolucionários das ruas. A recusa do passado e sua autoridade
E logo a seguir também a recusa da rotina burguesa, agora vista e prontamente se tornando reacionária ou conservadora. A arte moderna, sua crítica, seu entendimento, suas interpretações é parte disso tudo. Desde o imperialismo napoleônico até as primeiras barricadas de 1830, passando pelo ensaio de Revolução Mundial em 1848 e a resistência a ela, até chegar à Comuna de Paris em 1871. No meio disso tudo é que se forma a visão moderna sobre o que é passado, se reconfigura o valor do patrimônio histórico, nasce a arte das vanguardas modernistas, se firma uma nova forma de expressão, a fotografia propriamente moderna, e a necessidade de uma nova crítica de arte, além dos choques constantes com as leis e com os costumes. Em resumo, esse será o nosso contexto. Se a eclosão mundial, que vai da Europa até a América Latina, até aqui o Brasil, dos movimentos revolucionários de 1848, anunciou que o fantasma do comunismo havia surgido na história, como escreveram Marx e o Engels no Manifesto Comunista, a realização em 1871 da Comuna foi a materialização fulminante desse espectro, ou desse fantasma. Sua consumação, assim como a catástrofe brutal, né, da sua repressão, foi a súmula do século das revoluções, do século XIX. Tanto a radicalização quanto a repressão animou a imaginação de artistas e pensadores, tanto à esquerda quanto à direita, em todos os lugares. Mais do que qualquer outro evento histórico, eu acho que ainda mais do que a Revolução Bolchevique, a Comuna de Paris adquiriu essa capacidade fantasmagórica de aparecer e desaparecer, de desejar vingar o passado e imaginar o futuro, e disso de lá para cá. É isso que nós veremos a seguir. Como a Comuna assombrou, fantasma, escritores, artistas plásticos, arquitetos, filósofos, desde muito antes de 1871 até muito tempo depois. Um dos elementos que diferencia a Comuna de Paris de tudo o que aconteceu antes dela, e isso é bem importante, é certamente a atenção política dada ao terreno do simbólico e ao legado cultural, visto ele também como campo de batalha e de ocupação, tanto quanto as ruas, tanto quanto as fábricas, tanto quanto o Palácio do Governo. O primeiro grande pensador a notar esse caráter anticultural da Comuna, digamos assim, foi o Walter Benjamin, que observou que na explosão dos acontecimentos, os revoltosos disparavam contra os relógios nas praças das cidades, sem ninguém combinar, em vários lugares da França, quando a notícia de que a Comuna havia estourado em Paris, pessoas saíam à rua e destruíam os relógios que ficavam nas praças centrais. Enfim, atacavam, consciente ou não, os símbolos do tempo escandido pelo progresso, pela disciplina do trabalho alienado no capitalismo moderno. O tempo, o presente, o passado, o futuro, tudo foi colocado em questão. Os fantasmas. Em seus dias, a Comuna derrubou a famosa coluna Vendôme, já a gente vai falar bem disso, né? Cujo bronze provinha dos canhões tomados aos inimigos do Napoleão Bonaparte. É essa aí que está caracterizada nessa ironia da época, por ser um símbolo de chauvinismo e de ódio contra os povos. Ela também substituiu a bandeira tricolor, aquela que a gente viu, pela bandeira vermelha, totalmente vermelha. Queimou a guilhotina, decidiu pela demolição de uma capela cujo nome era Capela Expiatória, que havia sido erguida em memória do rei Luís XVI, que foi deposto e executado pela Revolução de 1789. Essas medidas exasperaram a monárquica Assembleia Nacional, a burguesia francesa, tanto quanto as audácias comunistas, a liberação da mulher, que é outro tema central da experiência da Comuna. Essa é uma gravura da época sobre foram vários batalhões exclusivamente de mulheres que lutaram durante os 71 dias da Comuna, né? Ali ao lado, tem um negocinho aqui, né? Guardem essa figura, nós voltaremos a ela, tanto quanto as mulheres colocando a bandeira, agora de uma cor só,
de um sentido só, a fraternidade ou o socialismo, com a mulher moderna, vestida como homem. Enfim, a Comuna realizou o que Marx entendeu no 18 Brumário, Marx, ao analisar as derrotas e as farsas vitoriosas anteriormente, né, em 1848, e que ele definiu da seguinte maneira: a revolução social do século XIX não pode tirar sua poesia do passado, e sim do futuro. Poesia, notem. Poesia. A explosão revolucionária daqueles breves 71 dias foi tanta que certamente em nenhum outro momento da história, e tão curto momento, né, tantas canções foram compostas. Nas ruas, nos cafés, nos encontros públicos e privados se cantava muito. Tanto e de tal maneira que a repressão teve que cuidar disso também. O ministro da Instrução Pública disse em 1872, um ano depois do massacre da Comuna, que a orgia das canções produzidas durante aquela época devia em parte ser responsabilizada pela depravação dos comunar. Ele fez disso um pretexto, obviamente, para a instalação da censura em todo o café-concerto, em todos os cabarés franceses, num esforço para que se evitasse que, seja as músicas, seja a revolta das ruas, acontecesse novamente. Em apenas 3 meses, 187 canções foram censuradas. Se a Comuna é o ápice da era das revoluções do século XIX, no terreno da luta simbólica, que eu venho me referindo tanto, o seu grande signo, na verdade, nasceu muito antes dela, né? E é o famosíssimo quadro do Delacroix, criado sob o impacto do início dessa temporada das revoluções da França, em 1830, né? Aquele momento, em 1830, a primeira vez que as barricadas surgiram nas ruas de Paris, a liberdade guiando o povo. Todo mundo conhece, e não à toa. Esse quadro já foi analisado demais e eu tenho pouco tempo, mas a gente podia passar o resto dos nossos dias pensando na força da composição desta imagem, né? Na arte do Delacroix, o espaço doméstico é sempre relevante. O Delacroix é uma espécie de dandy que pensa sempre no espaço público e na ação. A estrutura do quadro é piramidal, né? Vem desta base, vai até lá, volta aqui, né? Na base desta pirâmide, por onde passará o exército e já vem passando a liberdade, lutados revolucionários mortos. À esquerda, um homem morto, sem calças, com uma meia só. Não me perguntei por que, não faço a menor ideia. Tem a luz que explode do quadro de lá para cá, explodindo, né, nesta camisa branca, certamente uma referência ao pintor predileto do Delacroix, que é o Goya, do seu famoso quadro Os Fuzilamentos do 3 de Maio. Né? A luz força os contrastes entre vermelho, azul e branco, que dão a tonalidade inteira do quadro. Né? O personagem logo acima, esse aqui, né, tem a camisa azul e um detalhe vermelho, né, no seu boné frígio, como eles chamavam. Ele completa o jogo de cores. O movimento justamente nessa passagem, eu estou me concentrando em analisar essa passagem aqui, né? Completa, não só apenas completa as cores, mas sugere que ele seja um morto renascendo. Tá? O povo francês, inspirado pela liberdade, renasce novamente para a luta. Dá para ver isso? Tem uma narrativa daqui, de baixo para cima, que chega nela, tudo chega nela, né? E depois renasce na criança, no Gavroche, no menino armado, no futuro do povo francês. Uma linha ascendente vai do morto a Marianne. A estátua tem o rosto da Marianne, uma heroína nacional da unidade francesa, né?
Os braços, as armas dos revolucionários estão apontados para o céu, assim como a bandeira tricolor. A cidade está em luta, o céu é azul e branco, tudo é movimento ascendente, tudo vem para frente, nós somos tomados, a gente sente a multidão chegando, saindo da cidade, voltando a ela. Não é? Uma multidão na qual a burguesia e o povo caminham e lutam do mesmo lado, aliás, do mesmo lado dela. O movimento da fumaça, das nuvens, do céu turbulento, tudo pende para frente, tudo joga para a poesia do futuro. A mãe pátria tem os seios à mostra, são os seios mais famosos da história da arte. Levanta a bandeira do mesmo jeito que levanta a arma. Tudo vai para o alto, tudo é fálico. Ela é ao mesmo tempo os seios, o feminino e o masculino. Ela é a mãe pátria, ela é a união de todo o povo, cujo futuro se concentra neste menino armado. Trata-se da poesia do futuro de que falava Marx, feita sob e incorporando a explosão do momento histórico. No quadro não há silêncio nenhum, há barulho, a gente ouve o quadro vibrar. É uma imagem que, por isso mesmo, faz todo sentido e se reinventa, funciona, reaparece o tempo todo, fantasmagoricamente, em qualquer lugar, a todo momento em que ela precisa ser chamada. Faz sentido até hoje, Esse pessoal aí, Sérgio, Helena, é do grupo de teatro lá de Londrina. Essa imagem do Delacroix orientou também a grande revolta internacional que surgiu em 1848. Nesse momento, a burguesia legitimista e golpista, que saiu vitoriosa da França depois das barricadas de 1830, foi vitimada por uma imensa crise econômica. Nessa época, os socialistas franceses, já bastante radicalizados, expunham suas ideias em grandes banquetes públicos. Como vocês sabem, tudo na França tem que passar por comida. Foi a proibição justamente de um desses banquetes o pretexto para a explosão das barricadas de 1848. No dia 23 de fevereiro, os manifestantes enfrentaram as tropas. A multidão carregou pelas ruas os 16 mortos durante toda a noite. No dia 24, Paris estava coberta de barricadas e o rei, abandonado pela Guarda Nacional, abdicou. O governo provisório de burgueses liberais e socialistas proclamou a Segunda República na França. Depois de experiências extraordinárias e de uma repressão armada brutal, a burguesia resolveu a questão operária, aquela que aparecia no quadro Delacroix, quando o burguês e o homem do povo estavam andando juntos, de acordo com seus interesses, ou seja, separando. A nova Constituição ficou pronta em novembro, o presidente seria eleito, foi a primeira eleição da França por 4 anos, e o primeiro presidente eleito, com 70% dos votos, foi o sobrinho do Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão, que se apresentou. A eleição de 1850 na França foi a primeira eleição feita pelo marketing, pela ideia de se vender uma imagem, e como eu estou falando de coisas assombrosas, de se vender um fantasma. Esse fantasma deu certo, se elegeu. Eu estou falando do Luiz Napoleão, não estou falando do Dória ou do Collor, mas poderia. Só que esse tinha que, as ideias tinham que estar no lugar, Ele tinha que incorporar aquilo que ele mesmo prometeu. Ele se apresentou ao povo francês como se ele fosse, fantasma mesmo, e é por causa dele que o Marx fala da fantasmagoria. Ele se apresentou ao povo francês como se ele fosse a reencarnação do tio, como se ele fosse Napoleão reencarnado. E foi isso que o povo francês votou. E esse foi o seu primeiro presidente. Ora, se ele era a reencarnação do tio, e se a democracia lhe deu o direito de assim aparecer, nada mais natural do que ele fizesse como o tio, desse um golpe e se tornasse imperador. E foi exatamente o que aconteceu em 1851. Luiz Napoleão dá um golpe, implanta o Segundo Império, tomando o título de Napoleão III. É aí que o caminho da Comuna começa diretamente. Depois de 1848, a questão da luta de classes estava definitivamente posta, como gente como Marx ou Tocqueville, a esquerda ou a direita, haviam percebido.
Sobre isso tem uma história muito curiosa. Num livro excepcional chamado Lembranças de 1848, o grande cientista político liberal, né, Alexis Tocqueville, conta, tem uma passagem lá que ele conta que um certo dia, ele era ministro, ele era deputado na época, que um certo dia ele encontrou nas ruas então pacificadas de Paris, né, de 1848, um próspero economista chamado Adolphe Blanqui. Adolphe era irmão do grande revolucionário francês de 1848, depois da época da Comuna também, Augusto Blanqui, o verdadeiro terror da burguesia francesa, que foi descrito pelo próprio Blanqui, numa outra passagem, como o mais horrendo dos homens. Adolphe contou que, ao ver um jovem provinciano vivendo em extrema miséria, resolveu adotá-lo como parte da criadagem de sua residência em Paris. Como são bons os homens bons, né? Quando eles podem ser patrões. Quando começou a insurreição, esse quadro é da época da Comuna, não tem a ver com essa história que eu estou contando, é posterior, mas é da época da pobreza, da miséria da Comuna, e retrata, quadro realista muito simplório, né? Mas que retrata uma atividade muito comum, sobretudo aos jovens, às crianças pobres, na época, que era caçar ratos. Paris é cheio de rato, né? E vendê-los como na rua, né? Era o que eles comiam. E era bem baratinho lá, custava só 2 francos. O menino que ele pegou devia ser um menino desses. Quando começou a insurreição em 1848, era uma quinta-feira. Esgueirando-se pelos meandros da casa, Adolphe ouviu um diálogo na cozinha entre aquele rapaz e uma de suas jovens empregadas. Dizia o jovem desaforado: no domingo que vem, seremos nós que comeremos as asas do frango. Ao que a moça retrucou: e seremos nós que usaremos os belos vestidos de seda. Para Tocqueville, o que havia de mais surpreendente nessa história não era a insolência daqueles 2 proletários, mas o fato de que Adolphe não tivesse coragem de surpreendê-los e expulsá-los naquele exato momento. E ele não fez isso porque aqueles 2, ali na cozinha, naquele momento, o atemorizavam. Ele tinha medo. Só depois que a classe operária parisiense foi esmagada nas ruas, é que o respeitável economista teve a coragem de botá-los para fora de sua casa. De novo a comida, né? Essa história é sintomática do caráter de classe e revolucionário e contra-revolucionário de 1848, mas também da astúcia da repressão ao movimento. Os criados ameaçavam sair da cozinha, mas não conseguiram. O que veio depois foi uma tentativa em todos os planos, político, repressivo, urbanístico, para evitar que esse perigo se repetisse. E é por isso que as décadas de 1850 e 1860 foram, na França, épocas de grandes derrotas dos revolucionários. Foram também as décadas em que se estabeleceu a divisão entre a cozinha e a sala, entre o centro e a periferia. Tudo tinha que ser rearranjado. A grande obra desse momento não está nas artes plásticas, está no urbanismo. Foi a gigantesca reforma urbana de Paris, empreendida por um prefeito, um barão, nomeado pelo Napoleão III, o barão de Haussmann, ou Haussmann, costumamos dizer, a fim de racionalizar a cidade de acordo com as necessidades do poder e do controle da luta de classes. Ali ficou essa Paris, desenhada desse jeito. Foi dessa maneira que nasceu o urbanismo moderno, e foi dessa maneira que a cidade das multidões enfurecidas foi refeita, controlada e vigiada. No auge da reconstrução, 1 em cada 5 trabalhadores parisienses trabalhava na construção civil. Em 1870, às vésperas da Comuna, 1/5 das ruas centrais de Paris eram criações de Haussmann. Segundo a própria estimativa do prefeito, os novos bulevares e espaços abertos desalojaram 350 mil pessoas, todos os pobres. Os sentidos dessa gigantesca transformação eram claros, tanto para o barão quanto para os revolucionários do passado, agora derrotados e desalojados. O escritor Victor Funelli foi bastante conciso. É preciso que se diga: o chamado embelezamento de Paris, no fundo, não é senão um sistema geral de armamento ofensivo e defensivo contra a rebelião,
uma precaução contra as revoluções futuras, empreendido há 12 anos com perseverança infatigável, sem que o cândido parisiense dê sinais de suspeitar de alguma coisa. Ele tinha toda a razão, talvez não tivesse toda a razão apenas nessa última frase. O fato é que o mesmo podia ser dito em sentido trocado por um general vitorioso. Esta é a razão pela qual Paris foi demolida. Queríamos transformar Paris num acampamento armado e o Louvre em quadrilátero fortificado. Com isso, e mais a guarda imperial, como proteção, o princípio da autoridade pode dormir tranquilo. E a população honesta não vai mais ver indivíduos em macacões de algodão, carregando latas de cola, lambuzando as paredes com suas brochas e afixando gravemente nas esquinas os cartazes de um novo governo. A história acabou. Revoluções nunca mais. Com as reformas do Haussmann, Paris foi dividida por linhas de classe. A cidade da burguesia se deslocou para o oeste. Os novos boulevards cortaram Paris em pedaços. Paris era só tráfego, só circulação. E entre as grandes avenidas haviam cidades separadas, a rica e a pobre. Para nós é uma grande novidade, né? Onde se podia caminhar por meia hora. Eu estou citando aqui um trecho de um... como fala? De um comunicado do projeto do próprio Barão de Haussmann. Esse era o seu objetivo. Caminhar por meia hora sem ver um avental e por mais de uma hora numa direção diferente sem ver uma sobrecasaca, nem mesmo a mais surrada e bonita. Ao mesmo tempo, esse paraíso burguês da exclusão, que fez a graça e a fortuna, entre outras coisas, do impressionismo, dentro do qual o impressionismo nasceu e com o qual o impressionismo tem dívidas imensas, assim como contradições enormes, né? Ao mesmo tempo, essa cidade burguesa, esse paraíso da cidade burguesa, tinha enormes frotas de liteiras. Os serviços de táxi da época eram feitos por liteiras. Liteiras eram aquelas cadeiras que eram carregadas por homens, no Brasil era por escravos, né? Na frente e atrás. Ainda tinha execuções em praças públicas, e os pobres todos eram enterrados em vala comum. Nessa época, Paris ainda convivia a Paris modernizada, a Paris dos impressionistas, né? A Paris do Grand Théâtre, do movimento, enfim, da Belle Époque. Convivia com imensos surtos de cólera e de tuberculose. Enfim, as diferenças estavam consumadas, amargamente visíveis. Os signos de classe estavam em toda parte, assim como a sensação de desastre iminente. Com a Guerra Franco-Prussiana, com a invasão de Paris e com o início da Comuna, Bismarck, estou citando Victor Hugo, Bismarck terminou o que Haussmann começou. Décadas depois, esse grande pintor, né, o Van Gogh, que todo mundo conhece, pintou este quadro, que quase ninguém conhece, né, quase não tem nada a ver com o clichê que o Van Gogh se tornou, né, no imaginário, os arredores de Paris. Talvez seja a mais bela e mais moderna, né, das expressões disso tudo que eu estou falando, né? Ele fez uma pintura onde a cidade literalmente termina ao mesmo tempo que a polícia começa. Deste lado é a não cidade, o fim da periferia de Paris. Ali, lá no fundo, a cidade burguesa aparece, é um modo de dizer, né? Porque na pincelada grossa, esparsa do Van Gogh, ela toma um ar fantasmagórico, tanto quanto o caminho de terra que liga a periferia ao centro, né, quanto a figura assustadora deste guarda na última luz, antes de começar o mundo do outro lado. É um quadro lindíssimo do Van Gogh. Paris, em certo sentido, estava sendo levada à morte, e o terreno era preparado para o que viria depois, para a sociedade de consumo. Essa é uma imagem da época da reforma de Paris. Isso não é uma guerra, isso não é um bombardeio, isso é uma reforma urbana.
Essa foto é de um fotógrafo da época chamado Bruno Braquet, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, mas ela me parece mais excepcional, é uma peça realmente excepcional, né? Talvez ela resuma muito melhor tudo que eu venha falando aqui. Né? O Braquet foi um fotógrafo da Comuna, foi um comunado. Por isso, o ponto de vista dessa foto é do lado de cá, né? Do nosso lado, do lado onde nós estamos, né? Do lado dos comunados. Aqui, uma linha de fronteira, essa é uma barricada, né? Tomada por um pai e um filho, talvez curiosos, porque vinha do outro lado, imprudentes, né? Divide este mundo aqui, que é o mundo que nós estamos, é um mundo que não tem nada, daquele outro, que se a foto, o ângulo da foto é de baixo para cima, né? Daquele outro que se agigantesca terrivelmente. E que mundo é esse, né? É o mundo daquilo que vinha. A impressão que a gente tem é que os prédios caminham como um tsunami, né? Como uma onda vindo de lá para cá, vindo em nossa direção. Algo efetivamente incontrolável, que esse murinho aqui, que essa barricada, sonhou em vão conter. E isso que ela sonhou em vão conter é o capitalismo moderno, a sociedade produtora de mercadorias, com sua incontrolável avalanche. O espírito desta cidade foi retratado melhor do que ninguém pelo grande poeta Charles Baudelaire, aí retratado pelo seu amigo Gustave Courbet, sobre quem eu ia falar e não vou mais, porque não dá tempo. Mas nós vamos falar do Courbet. O artista mais diretamente ligado à Comuna foi Gustave Courbet, que foi eleito pela Comuna o seu chefe das artes. Os caras estavam enfrentando o exército alemão, a burguesia francesa, o exército francês, e eles não arrumavam tempo de discutir quem ia ser o ministro das artes. Parece coisa de maluco. Por outro lado, demonstra aquilo que eu disse no começo, né? A importância central para a revolução nesse momento. Não digo da questão da arte propriamente, a Comuna produziu muito pouca arte, né? Diretamente, né? Mas sobretudo da questão da luta simbólica, como lugar, né? Um lugar que se deve lutar também, matar e morrer. No dia 19 de março de 1871, um dia após a proclamação da República, em Paris, Courbet lançou uma carta para os artistas franceses, na qual apresentava sua forma de entender a união histórica entre a arte nova e a revolução em curso. Ele diz o seguinte, eu vou citar um trecho da carta: as administrações anteriores que governaram a França quase destruíram a arte sob sua proteção ao suprimir sua espontaneidade, sua liberdade. Essa abordagem feudal, sustentada por um governo despótico e discricionário, não produziu nada além de arte aristocrática e teocrática, justamente o oposto das tendências modernas, de nossas necessidades, de nossa filosofia e da revelação do homem manifestando sua individualidade e sua independência física e moral. Hoje, numa época em que a democracia deve reger todas as coisas, seria ilógico a arte que conduz o mundo ficar para trás na revolução que está ocorrendo agora na França. Courbet era incendiário, e já era desde antes, né? Porque, afinal de contas, a Comuna, de fato, realizava o projeto estético do Courbet e dos artistas realistas, né, do qual ele fazia parte, né? Para eles, sobretudo nesse momento, do ponto de vista da teoria expressiva, o conceito de natureza devia desaparecer, porque ele é simplesmente idealista, não? O real está na rua. Para Courbet e por seus seguidores comunar, o realismo significava encarar a realidade de frente, prescindindo de qualquer preconceito moral, estético, religioso. A realidade não é eu estou citando Courbet, viu? A realidade não é o modelo admirado pelo artista, é sua matéria-prima. Vocês estão encarando a realidade de frente aí? Esse quadro se chama A Origem do Mundo, e é certamente a mais, junto com o quadro Delacroix, a mais importante imagem do século XIX. E também a que mais terrivelmente se reinventa.
Eu não vou, já foi muito discutido, eu não vou, também não dá tempo, né? Mas a gente podia falar muito tempo disso que um certo crítico muito inteligente chamou de a Mona Lisa do sorriso vertical. Um quadro tão forte, tão negativo, tão afirmativo, tão lírico, me desculpe, Alexandre Frota, tão lírico. Quando nós estamos conversando aqui nesta sala, nesse exato momento, talvez um grupo de loucos esteja ameaçando tocar fogo numa. Já esteve ontem, deve estar lá hoje de novo. É por isso que esse quadro sempre faz sentido. O grande pintor surrealista, André Masson, que era cunhado do último proprietário desse quadro, que foi ninguém mais, ninguém menos que o grande psicanalista francês Lacan, pintou, a pedido do Lacan, essa imagem que deveria ficar, desde que o Courbet desenhou o quadro não podia ficar assim, literalmente escancarado. Ele criou um sistema de uma janelinha que ficava na frente, com um quadrinho ridículo qualquer, para tapar, né? O Lacan gostava especialmente dessa ideia de esconder, né? E pediu para o Masson fazer uma reflexão surrealista sobre o dentro e o fora, né? Então isso ficava no consultório do Lacan, e o Lacan, quando achava que os pacientes já estavam bem, sobretudo as mulheres já estavam menos histéricas, ele deixava abrir a cortininha para ver o que tinha atrás, né? Mas o quadro pode fazer sentido em todos os sentidos, em todos os momentos, inclusive se reinventado ou invertido. Em 89, a artista francesa Orlan pintou a sua versão corbetiana, não da origem do mundo, mas da origem da guerra. Eu vou passar rápido, porque a gente pode ser preso a qualquer momento por essas coisas. Por isso as coisas têm que ser escondidas, né? Isso aí é de artista nenhum, viu? Isso eu recebi no Facebook esses dias. E é curioso, porque o Facebook, vocês sabem, censura esse quadro praticamente todo dia. Se vocês quiserem ficar em suspenso por algum tempo, já fiz essa experiência, já fui, é divertido, ninguém tem nada com isso. É só colocar o quadro de 1866 lá. Vocês podem também ganhar uma visita do MBL ou do... Matar quadros, matar gente na rua. É assim que o poder se faz. A comuna, voltando, era, portanto, um ato histórico, voltado contra a história, como o quadro do Courbet, contra o passado e contra suas continuidades e repetições. A comuna representa a única realização de um urbanismo revolucionário, compreendendo o espaço social em termos políticos, recusando aceitar a inocência de qualquer monumento. A exemplo do que aconteceu com a coluna da Place Vendôme, a escultura do imperialismo napoleônico, como eu já me referi, colocada abaixo pela Federação dos Artistas, liderados pelo Courbet. Essa era a coluna, fotografada antes de ser derrubada. A coluna foi erguida para celebrar as vitórias napoleônicas. A imagem lá em cima, né, no alto, bem longe, né, de modo que ficasse quase inacessível, quase invisível, como dizia o Benjamin, tudo que é sagrado, tudo que é feito para ser sagrado tem que ser inacessível, né, mais inacessível, mais invisível possível, mais distante possível, né. Era a coluna do Napoleão trajado de Marte, né, o rei da guerra, o deus da guerra, que originalmente foi colocado no topo da coluna. Em 12 de abril de 1871, o desmantelamento do símbolo imperial foi votado e a coluna foi retirada no dia 8 de maio. Após a repressão, após o fim da comuna, foi tomada a decisão de reconstruir a coluna com a estátua do Napoleão em cima novamente, né? O Courbet foi preso, passou meses na prisão e foi condenado a pagar 323 mil francos, era uma fortuna absurda para reconstruir o monumento. Ele fugiu, foi para a Suíça e lá na Suíça ele morreu. Essas são fotos da demolição, do dia da demolição. Essa eu acho especialmente bacana. A comuna foi o primeiro levante popular largamente mostrado
por esta novidade espetacular no final do século XIX, a fotografia. Antes dela, só a Guerra Civil Americana havia sido fotografada e a Guerra do Paraguai aqui no Brasil. Na iconografia da Comuna se misturam as novas técnicas fotográficas, a fotografia ao ar livre, mais rápida, a fotomontagem, e antigas técnicas de gravuras e desenhos que ainda eram o que mais apareciam nos jornais. Né? Esse é outro sentido moderno que se pode buscar nesse acontecimento histórico. Mas o mais importante deles é que, com a Comuna, pela primeira vez, os fotógrafos começam a substituir o estúdio particular pela rua popular. A rua popular como seu locus privilegiado para descobrir, mostrar, montar e remontar a realidade fotográfica. Com a Comuna e com suas contradições e conquistas dos seus fotógrafos, a fotografia começa a perder a sua ingenuidade. O grande fotógrafo da Comuna, que foi seu simpatizante, eu já me referi a ele, foi um sujeito chamado Bruno Braquet, que além das fotos que a gente acabou de ver da demolição da coluna Vendôme, fez um conjunto de 109 fotos durante a Comuna, que ele acabou depois editando num livro chamado Paris durante a Comuna. Tragicamente, muitas dessas fotos foram utilizadas para identificar e condenar os revolucionários que eram executados pelo governo. Essa é a minha predileta. Talvez seja a mais comunar de todas, ou a mais corbetiana. Aqui, nós estamos num pedaço que a reforma do aburguesamento haussmanniano de Paris ainda não chegou, numa quebrada qualquer. No centro da imagem um pangaré, nada mais infotografável, segurado, contido aqui por uma mulher do povo. Ele parece que gostou do assunto. E tudo na frente de um casebre, no qual se lê fotografia. O estúdio fotográfico do autor. O Braquet diz do seu lugar social, de onde ele fala, do seu ponto de vista. Por isso que essa talvez seja mais comunar do que as fotos que, embora algumas sejam absolutamente geniais, que tenham retratado a Comuna diretamente. Mas a Comuna daria lugar também a um outro tipo de engajamento fotográfico, esse bem mais complicado. Essa é outra do Braquet. A fotomontagem. A figura decisiva nesse caso foi um outro fotógrafo chamado Eugène Appert, que foi autor de fascinantes fotomontagens como essa, que de uma certa maneira criaram alguns gêneros. Os historiadores da fotografia dizem isso, o fotocrime. O Appert é uma espécie de tataravô do Datena. O Appert contratava figurantes e atores nos teatros de Paris, os atores estão sempre precisando de emprego, durante os acontecimentos, para remontar as notícias que corriam dos acontecimentos da Comuna, e assim ele as fotografava. Então ele estava lá, ouvia alguma história que houve algum fuzilamento, alguma luta terrível em alguma praça, não sei o quê, ele juntava atores, pessoas e tal, montava a cena e fotografava como se estivesse fotografando em loco, no local, na hora, sob o perigo, como se fosse uma espécie de fotojornalista. Depois, ele sobrepunha a estas fotos montadas, imagens dos rostos de verdadeiros comunar, imagens que ele tinha, os negativos, porque ele era fotógrafo da polícia de Paris. Aí ele refotografava as imagens ou remontava as cenas, de modo a criar uma genial ficção sobre um fato. Esse punhado de imagens inventadas, sancionadas pelo governo, foram publicadas num livro chamado Os Crimes da Comuna. Com Appert, e com isso, o Appert conseguiu várias regalias depois do fim da Comuna, na medida em que suas imagens foram sobretudo utilizadas como propaganda contra as atrocidades dos revolucionários, e assim foram difundidas. Elas viraram verdade. Por outro lado, é um picareta, Tratamos então de espetacular picareta. É um picareta. Por outro lado, pode-se dizer que com ele a fotografia revelava um aspecto da sua verdade. Toda a imagem produzida é ideológica.
é sempre parte de uma montagem onde o olho, a câmera, a subjetividade e os interesses, conscientes ou não, do fotógrafo se misturam. Ou seja, não há imagem pura. À exceção de Courbet, Verlaine, Rimbaud e até certo ponto Victor Hugo e Manet, a grande maioria dos intelectuais e artistas franceses reagiu com ódio profundo à Comuna. Grandes escritores como Georges Sand, Alphonse Daudet, Flaubert, o socialista Zola, aplaudiram a repressão e lançaram calúnias terríveis contra ela. O jornal Le Figaro exultava a repressão aos comunards nesses termos. Eu vou ler porque esses termos são para nós hoje muito atuais, são quase como páginas de Facebook. Nunca mais teremos a ocasião igual para curar Paris da gangrena mortal que a corrói desde há 20 anos. Hoje a clemência seria demência. Vamos, gente honesta, ajudar e acabar com a praga democrática e social. É demais. Então veja, né? Esse horror ao movimento reacionário em diversos campos. O episódio da destruição da coluna Vendôme, como nós vimos, por exemplo, foi marcante para a virada conservadora de um filósofo muito importante, o Nietzsche. O Nietzsche, nessa época, estava se recuperando na Suíça de uma doença que ele teria contraído enquanto lutava no exército prussiano, justamente na Guerra Franco-Prussiana, que acabou dando na Comuna de Paris, né? Quando ele recebeu duas notícias, uma verdadeira e outra falsa. A verdadeira era justamente a da derrubada da coluna. E uma outra falsa, que foi o boato falso que mais circulou pela França pelo mundo, né, naquele momento, durante a Comuna, de que os comunards haviam tocado fogo, haviam depredado o Museu do Louvre. O Marx chamou essa sucessão de mentiras sobre a Comuna que era tão gigantesca, feitas pelos jornais, pelos fotógrafos e tal, de muralha da China das mentiras. Ele não tinha visto nada, né? Se ele tivesse visto a Globo. O Nietzsche ficou chocado quando ouviu essa história, o Louvre pegou fogo. Ficou chocado e tendo chiliques, como vocês sabem, ele era atado a chiliques, né? Foi refugiar-se na casa do aristocratíssimo e brilhante historiador da arte, Jacob Burckhardt, que também dava aula lá na Suíça, né? Desconsolados, ambos passaram a acreditar que aqueles atos de vandalismo eram sinais prenunciadores de que a arte ocidental e a cultura ocidental estava ameaçada pelos bárbaros. Diz o Nietzsche numa carta: o que somos nós, intelectuais, diante de um tal terremoto cultural? Como nos sentimos atomizados? Empregamos toda a nossa vida e melhores forças para compreender melhor um período da cultura, quando num único dia infeliz, os mais valiosos documentos de tais períodos são reduzidos a cinzas. Esse é o pior dia da minha vida. Infantil. O fato é que desde então, as massas populares em revolução passaram a ser os seus grandes inimigos. Onde Marx via a força do povo e a poesia do futuro, Nietzsche via apenas os sinais de uma nova barbárie. Esse horror à comuna, eu só estou dando Nietzsche como exemplo, foi o epicentro, no caso do Nietzsche, de vários textos escritos ao longo de 20 anos pelo filósofo alemão, atacando, como vocês sabem, a democracia, o socialismo ou qualquer outra ideia de igualdade, fazendo dele um enorme apologista da exigência e da distinção. Mas se a comuna apavorava os aristocratas do espírito, seu exemplo, tanto quanto a sua derrota, animou também as forças mais radicais daquilo que viria a ser o que nós chamamos hoje de arte moderna, de modernismo. Nesse sentido, o grande poeta da derrota da Comuna foi Arthur Rimbaud, esse menino bonito aí. Quando esse jovem adolescente de 16 anos resolveu engrossar as fileiras dos comunards, proclamou exultante: a ordem está vencida, a burguesia egoísta e clerical foi vencida. Numa carta que é conhecida como Carta do Visionário, ele anunciava sua adesão à comuna dessa forma muito legal: serei um trabalhador, é a ideia que me retém quando a louca cólera me empurra para a Batalha de Paris, onde tantos trabalhadores morrem agora mesmo que vos escrevam. Trabalhar agora? Nunca, nunca. Estou em greve. Foi nesse mesmo ano de 1871 que o Rimbaud escreveu o seu poema mais famoso, né? Le Bateau Ivre, o Bêbado.
Os comunards começaram a recrutar voluntários de toda a França, e o jovem poeta chegou em Paris no dia 23 de abril, após incontáveis caronas e longas caminhadas. Ele andou 400 quilômetros da casa dele até Paris. Curiosamente, nesse mesmo momento, ele conheceu o poeta Paul Verlaine, que também tinha se tornado comunard. Os dois estão aqui, né? Nesse quadro do Whistler. Tiveram o caso homossexual mais famoso da história da literatura e mais escandaloso. Um esfaqueou o outro, não lembro qual dos dois foi. Nessa época, o Rimbaud chegou a escrever uma constituição comunista, que deveria ser a Constituição da Comuna, que infelizmente se perdeu durante a repressão. Nesse período, ele compôs um poema chamado Canto de Guerra Parisiense, que numa certa passagem diz o seguinte: a primavera é evidente, do coração das propriedades verdes, o voo de Thiers e de Picard deixa seus esplendores bem em frente. Ó Maio, que delirantes anjinhos! Sèvres, Meudon, Bonnier, Asnières, ouçam os bem-vindos contra Paris semear coisas primaveris. Eles têm cap, espada e tambor. Não haverá caixa de velas, e suas canoas sem temor cruzam o lago de águas vermelhas. Por uma série de desentendimentos, que não cabe falar aqui, o Rimbaud abandonou as barricadas antes do fim. Voltou a pé para casa, novamente, passando por todos os perigos eram imensos, sobretudo depois da derrota de Paris. Né? E lá, quando voltou para sua cidade, Charleville, recebeu com muito pesar o fim, a notícia do esmagamento da Comuna. E aí que ele escreve seu último poema sobre isso, que se chama A Orgia Revolucionária, a Orgia Parisiense, que numa certa passagem diz o seguinte: ah, covardes, olhem lá, desemboquem nas estações. O sol enxugou com seus pulmões ardentes os bulevares que uma noite ficaram de bárbaros aos milhões. Vejam a cidade santa sentada no ocidente. O poema de Rimbaud marca o fim da utopia de se transformar Paris na capital dos comunistas ao invés da capital do capitalismo. Desde então, entretanto, Rimbaud passou a se considerar ele próprio um comunard espiritual, ou um comunard na poesia. E aí entrou no caminho de provocar uma verdadeira revolução na história da literatura, como se sabe. Na série de Carta ao Vidente, ele diz o seguinte: o poeta se faz evidente por meio de um longo, imenso e refletido desregramento de todos os sentidos. O poeta é um ladrão de fogo. Uma imagem, obviamente, retirada dos dias da Comuna. A partir daí, é isso que eu quero dizer, Rimbaud irá radicalizar sua posição estética, insurgindo-se contra a postura e o espírito do parnasianismo e do aristocratismo, fazendo da sua vida e da sua poesia um enfrentamento constante das tradições, cuja inspiração direta vinha da experiência derrotada da Comuna. Nesse momento estava dada a chave para que as vanguardas modernistas iniciassem no campo simbólico e restrito da linguagem, não mais no campo da rua, que já havia sido derrotado. Uma nova revolução, à espera de que, de novo, as ruas e a arte revolucionada se encontrassem como se encontraram naquele momento fulguroso, naqueles 71 dias. O que, de fato, você sabe, aconteceu alguns anos, 3 décadas depois, durante a Revolução Russa, para desaparecer novamente. Para encerrar, e para voltar aos mortos, depois da derrota da Comuna, a memória do evento, foi disputada até hoje, de uma certa maneira, por comunistas e anarquistas. Nós devemos aos anarquistas, sobretudo antes da Primeira Guerra Mundial, o esforço maior de guardar a Comuna como uma experiência de luta que tem algo a dizer ao presente. Um belo exemplo disso é um filme feito pelo anarquista espanhol Armand Guerra, o primeiro grande filme do século XX sobre o episódio. Trata-se do filme chamado A Comuna, de 18 a 28 de março de 1871, que foi feito em 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Ele foi produzido por uma cooperativa chamada Cinema do Povo, que era uma cooperativa feita, bancada por anarquistas, socialistas e libertários. O filme era para ter 2 partes, não teve, ele só conseguiu terminar uma, veio a Primeira Guerra Mundial. O filme trata de vários episódios da Comuna, é muito curto, tem 18 minutos só, sobre assassinato de generais, enfim. Mas a conclusão do filme, os 2 últimos minutos,
é o que nos interessa mais, para mim, pelo menos, né? A Guerra encerra o filme com alguns segundos documentais que mostram os sobreviventes da Comuna reunidos à volta de seu estandarte em 1914. Entre eles estão Zéphrin Camille, Jeanne Alemán, figuras importantíssimas, e a grande anarquista feminista Nathalie Lemene. A gente podia passar agora, são 2 minutinhos só. Vamos ouvir em silêncio, no cinema silencioso, Os Fantasmas Vivos. "40 anos mais tarde, a Associação Fraternal dos Antigos Combatentes da Comuna se reuniu diante do Louvre. Ao longo do cemitério do Père Lachaise, o muro do quarteirão Gambetta, um baixo relevo de Pommeau-Rovotier mostrando as vítimas da Revolução. Isso está lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Nesse muro foram fuzilados centenas de pessoas enterradas em bala comum. Os fantasmas saem dos muros. Você pode voltar para o PowerPoint, por favor, para terminar. Vocês podem ver esse filme inteiro no YouTube. Tem uma cópia, as cópias estão restauradas pela Cinemateca Francesa. Trata-se de uma poesia viva, isso que vimos, né? Porém repleta, já naquela época, de espectros do passado. Fantasmas encarnados que sobreviveram ao século que massacrou a Comuna para entrar em sua Belle Époque, que em breve desembocaria no século XX, quando a gente viu, na Primeira Guerra Mundial, que iniciaria toda a barbárie de lá para cá. A Comuna estava morta, realmente morta. 3 anos depois, a Revolução Russa iria vingar, iria vingar, é fato, mas para vingar ela negou em forma e conteúdo completamente as suas antecessoras, ou seja, a Comuna morreu. O historiador Eric Hobsbawm, de um ponto de vista estritamente comunista e não comunar, escreveu, e esse é um resumo excelente, né, dos debates, sobretudo entre comunistas e anarquistas, né, que a importância da Comuna de Paris residiu mais naquilo que ela anunciou do que naquilo que ela de fato realizou. Diz ele, era mais formidável como um símbolo do que como um fato. A mim, parece que isso pode ser até correto, embora eu dê muito mais peso à importância do símbolo do que ele. Mas não me parece que seja um vaticínio, e muito menos um motivo para que ela seja enterrada, mesmo morta, com todos os seus e os nossos fantasmas. Isso é porque na desarticulação atual do capitalismo, né, na crise das cidades housemaníacas, por exemplo, todas essas, pode ser qualquer uma, de Los Angeles a Paris, de São Paulo ao Cairo, essa é a Praça Taine, no Cairo, durante a Primavera Árabe. Eu escolhi essa, podia ter escolhido outras, só que eu só escolhi essa em homenagem à minha mulher, que é egípcia. Em todos esses momentos, fantasmagoricamente, né,
ou para nos estimular ou para nos assombrar nos nossos erros monumentais ou na nossa inépcia ou na nossa constante covardia, a comuna, assim como o quadro do Delacroix, ameaça, mesmo numa foto qualquer, numa comemoração qualquer, que infelizmente não tem nenhuma mulher. Mas tanto o quadro quanto a lembrança desses fantasmas ameaçam nos assombrar. Eu gosto muito desses fantasmas. Era isso, muito obrigado. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.